Olá, boa noite. Isso. A gente fica esperando aparecer os comentários aí. Não dá pra ver nada, só vê a nossa própria imagem. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Queridos amigos. Amigos de sempre, né? Sempre a gente se encontrando aí em prol da Quinta de Luz, do Espiritismo, agora no ambiente virtual. Que coisa boa. Boa noite. Verônica, Socorro, Vinícius. Muito bem. Vamos chegando e sentando. Fiquem à vontade. Boa noite, gente. Só conversando um pouquinho aqui para dar tempo pro pessoal entrar, né? Aí vocês me digam aí, o enquadramento tá bom, a imagem tá, o som tá tudo ok, porque a gente dá seguimento ao pessoal do Canadá aí. Olá, Genu, tudo bem? Como vai? Boa noite. O som tá bom para vocês? Tudo ok? Hein, Michele, tá ouvindo bem aí do Canadá? Se tá ouvindo lá do Canadá, tá legal por aqui também, né? Olá, Luciana. Muito bem, gente. Oi, Massinho. Tudo em paz? Que bom vê-lo por aqui. Muito bem, gente. Vamos começar, não é? Já demos um tempinho aí necessário para mais de 50 pessoas entrarem. E aí, quem for entrando vai participando da nossa conversa. Em respeito a todos que já chegaram, a gente vai começar o nosso papo sobre espiritismo, como tem acontecido todas as quintas-feiras. Né? Para o grupo de médiums acontece também em outro momento, mas aberto ao público, aos nossos queridos pacientes da Quinta de Luz e quem queira nos acompanhar. A gente se encontra toda quinta-feira por aqui, né? Nas lives do Instagram. Quero pedir que todos se concentrem um pouco e, se possível, fechem os olhos e vamos fazer uma prece rápida para nos conectarmos ao Pai Maior e à espiritualidade que nos orienta nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Hoje a gente vai ter uma breve conversa, né? Passa tão rápido esse tempo de 1 hora, a respeito do corpo espiritual, né? Aquilo que a gente conhece no Espiritismo como o corpo espiritual. Mas antes eu quero falar umas pequenas coisinhas com vocês antes de a gente ir direto para o nosso assunto principal, tá? Não menos importante, a gente tem que lembrar daqueles que precisam de nós e precisam de nós materialmente, tá? Nós temos apoiado a causa, né, o movimento, a causa não, nós temos apoiado o movimento caridoso de um amigo querido, de uma pessoa maravilhosa, que é o Henrique, um trabalhador da Quinta de Luz. Henrique se propôs a levar comida a quem passa fome. Dentro do alcance dele, ele tem um movimento, ele tem pegou o próprio Instagram e transformou numa
num movimento de caridade que ele chamou de, tá anotadozinho aqui, eu estou sem óculos, deixa Despertar e Servir. Tá? Então, o movimento Despertar e Servir, que a gente segue aí no nosso Instagram da Quinta de Luz, é um movimento do Henrique que se propõe a levar comida para as pessoas carentes que estão passando muita fome. Tá? Então, o Henrique, eu conversei com ele essa semana, ele me disse que consegue assim fazer que cada refeição saia a R$ 1,50. Em contato com a Maria de Jesus, nossa querida Maria de Jesus, uma das dirigentes da casa, da Quinta de Luz, o Henrique também conseguiu com que eles dois fizeram um movimento que as cestas básicas que eram distribuídas pela Quinta de Luz, tá, a pessoas carentes que iam buscar num determinado dia do mês lá na casa, passassem a ser um produto utilizado pelo Henrique para poder fazer as refeições, uma vez que essa doação não podia ser feita presencialmente lá na nossa Quinta de Luz. Então, a Quinta apoia esse movimento do amigo, e quem puder doar, tá? Quem puder doar alimento, roupa, aquilo que possa servir para as pessoas que precisam, podem entrar em contato com a Maria de Jesus, diretamente com ela, para quem tem o contato. Eu peguei até o telefone, mas eu decidi não falar aqui. Se Jesus quiser, ela mesma colocar o telefone, porque é é muito pessoal, ela pode pôr aí nos contatos que a gente divulga. Mas vocês podem entrar em contato pelo e-mail, né, lá pelo contato do site e blog, ou então pelo o próprio Instagram, que a gente faz chegar até a ela e como você pode doar. Ou então direto com o Henrique, lá pelo Despertar e Servir, pelo Instagram. Entre em contato com ele e ele pode aí dizer como é que você pode ajudar. E ele tem ajudado muita gente. Mais de 10.000 refeições já servidas para pessoas que estão passando muita fome. Tá ok? Então é isso, gente. Que bom. Olha, sugestão de leitura. Sugestão de leitura. Eu gosto sempre de, no início das nossas conversas, fazer uma sugestão de leitura. Primeiramente, vocês podem acompanhar no site e blog da Quinta de Luz o atalhozinho lá que a gente tem para biblioteca. O pessoal da biblioteca da Quinta de Luz está fazendo um trabalho maravilhoso, com indicações de livros ótimos, tá? Então lá tem muita indicação sobre todos os assuntos que a gente aborda aqui voltados ao espiritismo. E eu, particularmente, quero trazer para vocês a indicação do Livro dos Espíritos. Tá? Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Esse livro é fantástico. Livro básico, texto, pedra fundamental do Espiritismo. Primeiro livro publicado pelo professor Hipólito Leon Denizar Rivaio. Está aqui em minha cola, que o nome dele é bem extenso. O nosso conhecido Allan Kardec. Allan Kardec, aí um cientista, pedagogo, né, um teórico da pedagogia, nascido em 1804 e desencarnado em 1869. Então, aos seus 64 anos, desencarna Kardec, nasce em Lyon e desencarna em Paris, ambos na França. É importante conhecer a história do Kardec, porque a gente tem aqui a proposta de levar até aqueles que nos procuram e com o maior alcance possível, o Espiritismo, tá? E o Espiritismo, ele foi codificado, ele foi desenvolvido em pesquisa científica pelo Kardec, através de método, tá, desenvolvido por ele e
divulgado assim, mundo afora. Então, é importante que se conheça quem é o Kardec. Nós não fazemos nenhuma reverência ao Kardec, como um tipo de avatar, de profeta, de santo. Nada disso, porque a gente fica repetindo, né? Kardec, Kardec, as obras do Kardec. Mas fazemos esse movimento para que quem nos procura, quem se interesse pelo Espiritismo, aliás, ele vá atrás daquele que fundou a história, daquele que codificou, que trouxe para nós esse conhecimento através de um método científico. Então nós fazemos referência ao Kardec, nós não reverenciamos o Kardec. Ok? Então, vocês podem encontrar na internet todos os livros base da codificação espírita gratuitamente, podem baixar, eles disponibilizam essa possibilidade, não sem custo nenhum, mas é necessário ir nos textos básicos do Espiritismo para poder entendê-lo enquanto ciência, né? Para poder... O Espiritismo é uma ciência que tem bases filosóficas, tá? E consequências religiosas. O Espiritismo ele não é religião, tá? É uma ciência, e uma ciência que vai versar sobre o conhecimento do ser humano enquanto espírito. Nós somos espíritos habitando a matéria. E quem vai nos explicar, e a teoria, aliás, que vai embasar a explicação necessária para que a gente possa compreender esse movimento, é o Espiritismo. Então tem que ir lá. Grandes obras, fácil leitura, explicações lógicas a respeito do que eu acabei de dizer e outras coisas tantas mais. Sobre, por exemplo, o que a gente vai conversar aqui, que é esse ser transcendente à matéria, tá? Que somos nós, que existimos enquanto espírito, e essa é a nossa verdadeira morada, a morada do espírito. Nós habitamos, passamos, visitamos a matéria e retornamos à casa do Pai, que é a nossa pátria espiritual. Pessoal, vou ler um trecho para vocês do Livro dos Espíritos e falar um pouquinho sobre essa obra. Vou colocar aqui meus óculos. Olha, eu abri aqui propositalmente, tá? Já tinha visto aqui esse capítulo e achei interessante trazer para a gente o capítulo 4 do segundo livro, né? Ele se divide em 4 livros, no mesmo volume, tá? Do Livro dos Espíritos. Ele fala da pluralidade das existências, da reencarnação, é o primeiro item. Veja só, pergunta do Kardec, né? É um livro de perguntas e respostas, porque esse foi um dos métodos desenvolvidos pelo Kardec. Pergunta: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode depurar-se? Resposta dos Espíritos: ao submeter-se à prova de uma nova existência. Essa pergunta se destrincha em mais outras 3. Pergunta: de que forma a alma realiza essa nova existência? Por meio de sua transformação como espírito. Ao depurar-se, a alma experimenta, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é indispensável a prova na vida corporal. Então, para que nós possamos nos depurar, para que a gente possa, como se diz no Espiritismo, evoluir, melhorar, tá? Transcender a dor e o medo da morte, é preciso habitar a matéria. Olha aqui um desmembramento dessa questão que eu estou lendo para vocês.
A alma passa por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos nós temos várias existências. Aqueles que dizem o contrário querem mantê-los na mesma ignorância em que estão. Esse é o seu desejo. Pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado o corpo, toma outro corpo. Dito de outro modo, reencarna-se em um novo corpo. E assim, que é preciso entender? Resposta: é evidente. Aí a gente entra no nosso papo, tá? A gente entra no nosso assunto de hoje. Eu coloquei o título da nossa conversa, né, da nossa live, o corpo espiritual. Observando teoricamente o livro dos Espíritos, o corpo espiritual, a gente pode desmembrar um pouco esse título. O corpo espiritual, ele trata-se do perispírito. Tá? Quem já leu alguma coisa sobre esse assunto, não é? Sabe o que eu estou falando. Quem não leu e não compreender as explicações, pergunta aí que vai ter um momento para para perguntas no final da nossa conversa, antes de terminar. Então, para a teoria de base do Espiritismo, quando citamos corpo espiritual, a gente está se referindo ao perispírito. Em muitos trechos, tanto do Livro dos Espíritos como de outros livros da codificação, vocês vão ver essa nomenclatura dada ao corpo espiritual, perispírito. Desmembrando, podemos ir mais além e entender que o espírito, como o próprio Livro dos Espíritos traz nas suas primeiras perguntas, não é? O espírito, ele precisa habitar a matéria para poder transcender, para poder evoluir, continuar o seu melhoramento. Então, o corpo espiritual, dessa forma, ele também compreende a alma, que é o espírito habitando um corpo físico, tá? Porque somos energia. Então, se a gente traz a evolução do pensamento, das pesquisas, desde que o Kardec cunhou esse termo, perispírito, em sua obra, se a gente fala das pesquisas que vêm evoluindo desde então, que se espalharam por todos os cantos, que absorveram o texto científico do Kardec, porque o Livro dos Espíritos ele é um texto aceito pela Academia Francesa naquela época. Então, o meio científico lá na França aceitou a obra do Kardec como um texto científico. Então ele passa a ser uma referência científica a partir de então e se espalha pelo mundo, inclusive pelo Brasil, tá? Após algum tempo. Então pesquisas de larga escala foram realizadas através dos tempos, né, até hoje, e então, lá próximo, assim que eclodiu essa aceitação do texto do Kardec, pesquisas então aí foram realizadas profundamente. No Brasil tem grandes pesquisadores que se envolveram com a questão da explicação do espiritismo e o estudo do Kardec, tá? Mas aí, como eu estava falando, se a gente fala do corpo espiritual, a gente vai estar falando do nosso próprio corpo. Porque hoje já se sabe, bem há pouco tempo, com avanços científicos, que a matéria ela é energia coagulada.
chama assim, sob um ponto de vista, vai ter sempre um ponto de vista. Então, a energia, a matéria pode ser tida como energia coagulada, ou seja, até onde a gente alcança e dentro dos nossos métodos científicos, a parte mais densa da energia é a união atômica que forma a matéria tridimensional, que é o espaço que a gente habita. É o meio que a gente conhece e é como a gente aprende estando habitando, no momento que estamos habitando a matéria. Bem, então vê. Por que o Kardec chama de corpo espiritual o perispírito? E o que é perispírito? Deixa eu explicar um pouco, porque nem todo mundo sabe. No nosso alcance evolutivo, nós não temos a capacidade de entender o que é a energia, o que é a existência não estando na matéria e habitar o mundo espiritual. A gente não tem essa capacidade. Acho que até numa live anterior eu falei a respeito disso. Nós precisamos dessa cognição tridimensional para poder compreender o que é a existência. Então, estando no habitat da frequência do nosso planeta, da frequência vibratória do nosso planeta, nós nos revestimos, tá, de uma matéria que vai servir como invólucro ao espírito. Então, esse invólucro é chamado de perispírito, enquanto nós não estamos habitando no corpo. Ou seja, ele seria algo que dá limites à energia do espírito para que a gente entenda o que é viver fora da matéria. Aí, nós, enquanto consciências que já habitamos o corpo físico em outros momentos, em outros estágios da história, e continuaremos habitando ainda por mais um tempo, permanecemos nesse corpo esse tempo de vida, tá? No corpo físico, esse tempo de vida que nos cabe a uma determinada existência. Quando saímos da matéria, e em outros momentos do passado também, nós vamos habitar um mundo que a gente pode também chamar de mundo periespiritual, porque essa matéria não compreende somente a formação de um corpo para que a gente se entenda lá nesse mundo. Compreende também a formação do meio externo a nós. Então a gente pode dizer que é o mundo periespiritual. Porque lá nós vamos encontrar tudo que encontramos aqui. Porém, vai se configurar, o nosso habitat vai se configurar de acordo com a nossa frequência vibratória. Traduzindo melhor essa questão, nós criamos o nosso ambiente externo estando fora da matéria, de acordo com quem nós somos psicologicamente. Não tem mais matéria, a gente deixa o corpo e habitamos o mundo periespiritual. Nós habitamos esse mundo também em perispírito. Nos compreendemos como compreendemos aqui. E o meio externo? Ele vai ser configurado por quem nós somos realmente. Entra meio que a história do Buda, não é? O Buda que diz assim para nós, ó, o Siddhartha Gautama. Ele diz o seguinte: nós somos quem nós somos quando a última porta atrás de nós se fecha.
Ou seja, quem nós somos conosco, na nossa consciência. E é a nossa consciência que vai gerar essa matéria que constitui o nosso habitat, estando fora do corpo físico. Espero ter feito me compreender. E o Espiritismo, enquanto ciência, ele vai versar, tá, sobre essa condição do que é esse mundo espiritual ou periespiritual, o que é o nosso mundo em relação com este e o nosso proceder, a nossa caminhada evolutiva, tá, para o entendimento do que é a vida contínua. Que ora nós habitamos o corpo físico, ora nós estamos fora dele. Os invernos e verões da existência. Ora, a gente põe o casaco, que é o corpo físico, é o inverno. No verão, a gente tira esse corpo e continua a nossa caminhada evolutiva, até retornarmos novamente, dentro desse contexto de depuração. Deixa-me ver só a hora, Paty. Tu me diz aqui no Zap, porque aí eu controlo melhor para abrir para as perguntas, tá? Então, o que trata o Espiritismo é desse ser real, desse ser essencial que nós somos, que é o ser espiritual. Para entender o que é o ser espiritual, nós temos que ter um corpo espiritual, que vocês podem encontrar na literatura como corpo periespiritual. Verdades absolutas não são tratadas por nós, pois o Espiritismo é uma ciência de bases filosóficas de questionamentos. Então não tem nenhum tipo de conhecimento fechado, entendo eu. Que uma verdade absoluta teria que ser um conhecimento fechado, entendido como algo que não pode ser contestado, não. Muito pelo contrário. O Kardec diz em seus livros o seguinte: toda vez que houver uma dúvida entre o que diz o Espiritismo e o que diz a ciência, fique com a resposta da ciência. Ela certamente vai te levar num bom caminho, num caminho de compreensão mais lógica. Muito embora obedecendo a métodos científicos do jeito que ele fez e orientado pela espiritualidade, esse choque não existe tanto. Pelo menos eu não observo contradições nas minhas comparações, naquilo que faço de estudo a respeito do Espiritismo e na vida em outras vertentes de conhecimento. Não trabalhando, não postulando verdades absolutas, a gente não pode dizer que o Espiritismo trata absolutamente do que é viver no mundo espiritual, trazendo isso de forma textual, onde você vai saber literalmente o que é que vai passar, o que é que vai encontrar, como é que vai ser. Muito pelo contrário, é um contexto sociocultural completamente diferente do nosso. A organização social de uma cidade espiritual, ela é completamente diferente da nossa. As relações são estabelecidas de modo diferente. Então é um choque muito grande habitar ou estar de repente, dada a passagem do desencarne, né, num mundo espiritual completamente diferente do seu, completamente diferente do contexto que você viveu até então.
Mas o Espiritismo, ele vai te dar uma noção clara de como caminhar para acolher muito melhor o que vem depois. Tem um livro muito bonito que é O Céu e o Inferno, uma das obras do Espiritismo, que ele traz como uma das suas ideias principais a necessidade, ou a possibilidade, perdão, a necessidade não, a possibilidade de a gente, através do estudo do Espiritismo, vencer o medo da morte. E aí ele explica essa questão da morte, do morrer, segundo o Espiritismo, de forma bem clara. Vamos lá. O pessoal da biblioteca está lá, disponível no site da Quinta e no blog, para indicar diversos livros, certo? Que vão orientar nesse sentido do conhecimento de si, do conhecimento do mundo em que vivemos e para onde nós estamos caminhando. Compreenderam até aqui? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada nas perguntinhas aqui. E aí a gente continua conversando, tá? Podem enviar para mim. A gente recebeu algumas perguntas pela internet, que foi o seguinte, ó, a respeito disso. Deixa eu abrir aqui. O corpo espiritual e perispírito é a mesma coisa? Aí eu já expliquei, não é? Corpo espiritual, se a gente vai para a literatura espírita, vai ser traduzido como perispírito. Porém, desde o lançamento, a edição do Livro dos Espíritos, nós temos um tempo de evolução de estudo a respeito do que é o perispírito. Os russos estudaram o perispírito como o modelo de organização biológica, o corpo bioplasmático, tá? Eles falam, tem essa nomenclatura dada ao perispírito. Tem cálculo até matemático, trazendo a possibilidade e a necessidade da existência de uma matriz maior para que a gente habite aqui na matéria. Então a ciência evoluiu muito a partir de então do lançamento do Livro dos Espíritos, que traz esse termo, o perispírito, como linkando ao corpo espiritual. Então o perispírito, ele trata justamente da evolução do homem, do ser humano, na matéria, tá? Onde ele é a matriz formadora do nosso corpo físico. E é a compreensão da nossa existência num mundo, num plano fora dessa matéria. Traz a compreensão da existência num plano fora da matéria. Só que essa ciência evolui, está evoluindo a passos largos e já entende como corpo espiritual toda essa cadeia, tá? Que é desde a matéria, como eu falei, que é considerada energia coagulada, até a nossa consciência. Vejam só, a física quântica, ela diz o seguinte, que a consciência, um ser consciente, ele gera tanta energia, tá, em uma vida que é impossível de essa energia se dissipar, aliás, no universo, com a morte do cérebro, com o cessar do fluxo cerebral. Não dá, pela quantidade de energia que é gerada, ela ser completamente dissipada, dado a morte a morte do cerebral. Então, o corpo espiritual é toda essa transcendência, que a gente vai falar muito mais nisso
aí em outras lives e mais à frente, que é a minha temática de estudo. As doenças do corpo físico são reflexos do corpo espiritual ou vice-versa? Veja só, nós somos primeiramente seres espirituais. No nosso processo, no nosso momento evolutivo, a gente compreende o que é habitar aqui na Terra. O Livro dos Espíritos também vai falar da pluralidade dos mundos, tá? Que nós podemos sim reencarnar em outros mundos. Mas hoje reencarnamos aqui. E provavelmente isso venha acontecendo há algum tempo, um bom tempo. Habitamos na nossa verdadeira casa, que é a casa do espírito. Para entender o que é espírito, como disse diversas vezes já aqui, a gente tem que ter um corpo periespiritual. A gente não entende a energia do espírito puro. Também em Livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. É a classificação dos espíritos. A gente não entende o que é viver nisso. Então a gente precisa de uma energia que nos dê uma forma. Essa forma, que aí sim faz a gente compreender o que é viver fora da vida encarnada, essa forma perispiritual, ela manipula o nosso corpo antes da gente existir aqui na Terra. Então, quando a gente vem para cá, nós trazemos a codificação dessa matriz periespiritual para poder plasmar o corpo físico nessa energia coagulada. E ele vai manifestar também, tem a possibilidade de manifestar adoecimentos, marcas de falhas anteriores. Que aí, essas marcas podem compreender desafios que a gente entendendo. Lembra do psiquismo que cria a nossa realidade externa lá no mundo espiritual? Que a gente entendendo, depurando a pergunta que eu li no início, esses conceitos, depurando o nosso espírito diante desse desafio da matéria falha, que demonstra uma falha naquele momento, a gente vai estar transcendendo aquele erro do passado. Tá? Isso pode acontecer. E acontece com frequência. O corpo físico ele pode lesar o perispírito. Veja, vou responder no meu entendimento, certo? Já acompanhei diversos procedimentos na Quinta de Luz voltados à saúde das pessoas que nos procuram lá. Muitos procedimentos mesmo já acompanhei nesses mais de 15 anos que estou lá. Acredito que 16 anos. A Quinta de Luz tem 18. 15 anos e meio, por aí, mais ou menos. Já ouvi médicos espirituais, através dos médiuns, mais de uma vez, dizerem o seguinte. Vou falar de um caso muito claro. Onde o médico me disse que realmente a pessoa estava caminhando para o seu desencarne. Porém, o seu perispírito já estava tratado. Ou seja, aquela pessoa venceu o obstáculo físico no terreno psíquico, tá? No âmbito psíquico, mas o seu corpo biológico não tinha mais a possibilidade de responder, se curando fisicamente. Ela precisaria retornar à casa do Pai, ao mundo espiritual, mas retornaria com esse desafio vencido. Então, não temos uma lesão do corpo físico ao perispírito, porque ele vem antes do corpo físico. Mas nós temos a possibilidade de curar aspectos no perispírito e eles não se demonstrarem curados no corpo físico, por exemplo, uma deficiência, algo dessa natureza. Como faço operação espiritual através de orações?
Vana fez essa pergunta. Veja, eu entendo que o que você fala de operação espiritual seria uma cirurgia, né? É conhecido no meio espírita a questão das cirurgias espirituais. Veja só. Então, primeiramente você se submeter a um tratamento espiritual. Certo? Na Quinta de Luz, nós temos diversos procedimentos dessa natureza. Não ectomia. Ectomia não é preconizada pelos espíritos. No meio espírita. Não se faz. Já sofri, também um amigo, já vi a questão de alguma pequena intervenção ali diretamente no corpo físico. Mas hoje não se faz uma incisão, né? Ectomias são cirurgias que precisam de incisão no corpo físico. É um procedimento médico que precisa de uma incisão. Os espíritos eles não fazem esse movimento. Eles fazem a cirurgia no campo espiritual, que é mais eficaz, né? É onde precisa se cuidar. Eles deixam os procedimentos médicos no corpo físico para os médicos da Terra, pois eles estão em todos os hospitais. Os médicos espirituais conseguem atuar em todos os hospitais hoje do Brasil. Todos, 100% deles. Eles conseguem estar. A tua oração no momento de uma cirurgia, num hospital, cirurgia que vai ser realizada pelo médico da matéria, também favorece a cirurgia que pode acontecer no plano espiritual, sim. Aí a cirurgia espiritual sem essa necessidade de eu passar por uma cirurgia física, isso ocorre a todo momento. A todo momento. Não precisa ser espírita, não precisa estar num centro espírita, a gente não sabe quando ocorre. A ação deles independe de nós. Porém, vou usar um termo aqui que um grande professor, né, que está também conosco aqui, o João Luiz, ele gosta muito. Porém, o Espiritismo é uma boa forma de saber. Ele não é uma forma de crer, mas ele é uma boa forma de saber. Então, uma boa maneira de se conectar com eles, de estar sob os cuidados que eles oferecem, é essa caminhada espírita, que é tudo que a gente vem fazendo aqui na internet e todo o trabalho, que dá um trabalho danado, tocar a nossa casa lá, é realizado na nossa casa espírita, mas um trabalho extremamente gratificante. Deixe-me ver se tem mais alguma coisa aqui. Existe uma relação entre a mente e o perispírito? Se sim, como interferências... se sim, como? Né? Interferências, influências? Sim, existe uma relação entre a mente e a matéria? Não existe uma relação entre a mente e o corpo físico enquanto matéria? Se a matéria é a parte mais densa, imagine a um componente mais sutil como é o espiritismo. O perispírito. Tá?
Se o perispírito ele está num plano mais sutil que a matéria e a própria matéria, a organização atômica já sofre influência da nossa mente, imagine uma vibração mais sutil. Veja só uma coisa. Eu não sei quem fez essa pergunta, tem BU e uma siglazinha aqui. Mas deixe-me esclarecer, trazer uma curiosidade, na verdade. Um átomo, né? A gente está numa organização atômica. Né? Nossos átomos se organizam de maneira tal que eles nos dão forma. As formas que conhecemos no mundo tridimensional, no mundo material. Um átomo, lembra que para ele mudar sua característica, ele perde a última camada? Então a última esfera de energia dele, ele perde ou ganha energia. Aí ele muda a sua característica. Aquele átomozinho, aquele elétron que sai ou entra em um átomo para poder mudá-lo, ele sai pulando de camada em camada até chegar na superfície e sair. Ou entrar em um outro aspecto, ele entra pela última camada também. Os cientistas descobriram, teorizaram isso há um bom tempo. Só que eles não sabiam como é. Aliás, só que eles descobriram que entre uma camada e outra de elétrons dentro de um átomo, o elétron desaparecia dessa camada e aparecia na outra. E aí, um cientista muito curioso, porque ter curiosidade a respeito disso tem que ser grande, a curiosidade. Ele disse o seguinte: e onde é que está esse átomo? Vem cá, quando ele desaparece daqui, dessa camada, e aparece nessa daqui, onde é que ele está? Que ninguém vê, não dá para ver, não dá para mensurar. A gente não sabe para onde ele vai. Para onde ele vai? E aí, ele vai para uma outra dimensão. Podemos dizer que ele vai para uma dimensão espiritual? Sim, enquanto a gente considera esse corpo espiritual de uma forma, um corpo que habita de um limite mais sutil até o mais denso, que é a matéria. Esse elétron que pula essa camada, desaparece aqui e aparece acolá, ele pode estar transitando informação entre qualquer esfera energética dessa que eu acabei de dizer. E se você, através de sua moral, esse termo moral a gente tem que ponderar bastante, tá? Mas vão lá em Alexandra, que ela fala muito bem sobre isso. Tem palestra dela sobre moral, moral espírita e tudo mais. Certo? Então, essa forma de saber baseada no espiritismo, ou seja, transitar nessa moral espírita, pode fazer com que esse elétron que pule de camada passe a um nível mais sutil dentro do teu processo de depuração, que quando ele apareça na camada seguinte, ele venha com uma informação que te eleve, que te influencie, como você colocou aqui, no bom sentido, que te faça mudar o pensamento, mudar até tua organização biológica para melhor. Eu devolvo, a pergunta que você fez depois da minha explicação. Faça uma pergunta retórica. Deixa eu beber água, que a boca fica seca. Paty está dizendo aí que nós temos 10 minutos. Podem perguntar.
tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu não sei se esgotei, mas deixe-me voltar aqui para perguntas que já foram enviadas antecipadamente. Tem uma pergunta sobre sonho aqui. É possível que os sonhos sejam contatos do corpo espiritual? Interessante, nós falamos sobre isso essa semana, onde a Alexandra ela trouxe uma palestra para os médiuns falando de animismo. Aí eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente foge do tema. E estudos, né, voltados para a questão anímica, baseados na obra espírita, eles falam um tanto sobre uma característica da mediunidade que se chama de sonambulismo. Tá? O sonambulismo ele é, para o espiritismo, o acesso que nós podemos dar a memórias espirituais de quem fomos espiritualmente durante o sono. Não tem nada a ver com aquele sonambulismo que o indivíduo levanta, não é? E a criança geralmente abre os olhos e conversa, e se você deixar sai de casa ainda dormindo. Não é o termo é igual, mas não é o mesmo. Não estamos falando da mesma coisa. O sonambulismo na prática científica espírita é um tipo de... é um acesso, tá, espiritual, que aí a gente tem essa percepção em memória que nós podemos ter informação ou acessar quem nós fomos em outras vidas, tá? Informações do passado. Ter acesso à informação do passado e de repente vivenciar aquilo fora do corpo. Isso pode ser gravado de repente como uma forma de sonho? Pode, tá? Pode, porque aí o lúdico do sonho, ele faz parte de um movimento cerebral que de repente você pode ter uma lembrança. Eu vou contar uma passagem na Quinta de Luz, interessante. O rapaz entrou na sala e perguntou ao médico espiritual que estava lá através da médium o seguinte: olha, eu sonhei com a minha mãe pedindo para eu parar de beber e ela estava com o manto de Nossa Senhora. Aí o médico, calmamente, eles são muito tranquilos, olhou para o rapaz e ficou olhando na verdade. E ele disse novamente, narrou da mesma forma que tinha dito a primeira vez. E eles disseram o seguinte: filho, você sonhou com a sua mãe desencarnada, né? Obviamente a mãe dele já tinha desencarnado. Aí ele disse: você sonhou com a sua mãe, era realmente a sua mãe, ela veio lhe visitar. E calou, o médico calou. E o rapaz perguntou assim: e o manto? Ele até já ia saindo, meio que esqueceu e já ia saindo. Aí voltou e perguntou assim: e o manto de Nossa Senhora? Aí o médico respondeu: o manto foi você que colocou. Então, ele ali trouxe a realidade, uma realidade compreendida no sonho, né? Uma realidade realmente vivenciada, aliás, no sonho, e a condição lúdica. Né? Ele pôs o manto de Nossa Senhora por ver a mãe assim. Muito bem. Tem uma pergunta aqui de Veridiana Duarte. Poderia falar um pouco sobre os corpos astrais? Os corpos astrais são os corpos perispirituais. O astral, ele é um plano, tá? Ele é um plano. E o corpo que se projeta nesse plano astral, para um corpo se projetar nesse plano astral,
ele precisa estar em perispírito. Tá? Aí, a próxima live eu vou voltar falando sobre os corpos espirituais. Aí a gente vai destrinchar melhor essa questão. Tá ok? Mas um corpo, uma forma, né? Uma forma humana, entendo que foi a sua pergunta, para que ela se projete no plano astral, ela estará em perispírito, tá? Em matéria periespiritual. E um espírito elevado, né, que a gente chama espírito de luz, mas luz somos nós, somos todos nós e eles. Se a gente fazendo essa separação didática, porque para eles não tem separação nenhuma. Mas um espírito de uma consciência mais elevada que nós, quando ele vem nos visitar, ele não aparece na matéria, tá? Ele não se materializa, apesar disso ser um fenômeno possível, mas ele aparece em perispírito. Aí ele pega a matéria perispiritual e plasma um corpo para ele. Então, um espírito, vamos falar de algum espírito da literatura. Emmanuel, tá? Ele vem visitar o Chico Xavier, ele pega a matéria, tá? Do plano periespiritual, ele compreende melhor o que é viver numa energia mais depurada que a nossa, então ele não precisa de uma forma corpórea, ele vem a um plano perispiritual, plasma um corpo para ele e aparece. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Thelma, todo sonho é um desdobramento? Não, nem todo. Tá? Nem todo sonho é um desdobramento. O sonho, ele... Veja só, Thelma, nós temos uma energia de geração. A gente fala muito na nossa caminhada naquilo que pode ser gerado, né? Produzir conhecimento, produzir raciocínio, produzir na vida, né? O PIB que tem que estar produzindo, crescendo direto, né? Destruindo tudo, pode ser destruído o que for, o meio ambiente, tudo, mas o PIB tem que crescer, então tem que gerar, não é isso? A gente não fala na energia de degradação, que é também uma energia da natureza. Nós temos uma energia de produção e uma energia de degradação, que precisa acontecer na mesma intensidade para haver equilíbrio. Os sonhos, eles também compreendem a energia de degradação mental, tá? Do mental, não no nível de degeneração do cérebro, não é isso não. Não foi gerado muito mentalmente, a gente não tem um fluxo, principalmente hoje com celular, com computador, TV, todos esses estímulos, a gente gera demais. Então a gente precisa degradar, tá? E os sonhos, o sonho também é uma forma de degradação, das sinapses de degradação, do que precisa ser jogado fora, não nos pertence, não só faz volume, tá? Esse é um exemplo que eu estou te dando. E aí vem toda a teoria. Tem um livrinho chamado O Oráculo do Sono, de um pesquisador do Rio Grande do Norte, de um pesquisador potiguar. Vai lá que esse cara é fantástico, esse professor. O Oráculo do Sono. Ele vai trazer muito bem essa resposta. Ele não fala de espiritismo não, ele é um cientista, né? Voltado do sono, para a questão do sono. Mas tem tudo a ver, né? É ciência como é ciência o espiritismo. Muito bem, daqui a pouco a gente está terminando, ó, tá contando aqui 30 segundos. Que bom que deu tempo responder essa última questão. Patrícia está dizendo que eu vou ser derrubado. Não vou nada, Paty. Estou aqui em pezinho. Muito bem, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Passou rápido, muita geração na mente. Até